Jackson Arpini concorreu pela primeira vez a um cargo público e mesmo com uma estrutura enxuta, pés no chão, fez uma votação surpreendente para um iniciante. Hoje, nós conversamos com o candidato sobre os desafios deste momento. Acompanhe. Seguindo nossa semana de entrevistas com os candidatos a deputado federal e estadual que concorreram aqui pela nossa região, hoje nós vamos conversar com o Jackson Arpini e ele vai nos contar um pouquinho como foi essa trajetória, este período todo, disputando uma vaga importante que seria como deputado federal. Jackson, bem-vindo. Boa noite aos telespectadores, obrigado Sandra pelo convite, já com uma saudade de retornar aqui ao estúdio da TV Erechim, hoje não para falar da pandemia, mas sim com relação ao pleito eleitoral, no qual nós acabamos agora de ultrapassar ou vencer o primeiro turno e tivemos uma experiência única. Verdade, Jackson, mas aproveitando que você está aqui, essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, até quando estaremos em estado pandêmico? Eu acho que a situação está voltando à normalidade, a gente tem acompanhado alguns movimentos, Sim. Mas são movimentos que não têm muito impacto no dia a dia da população e também no que diz respeito à assistência. Nós estamos verificando aí que estamos entrando num patamar de normalidade, claro, há necessidade de fazer a complementação das vacinas, Sim. há necessidade de acompanhar a movimentação dos indicadores, mas a gente pode falar hoje que o cenário é praticamente, ou é um cenário de normalidade. Verdade. Jackson, você passou 45 dias aí disputando, tentando conseguir uma vaga para deputado federal. Infelizmente não foi dessa vez, embora fez uma votação expressiva e importante aqui para a nossa região. Como é que você avalia tudo isso? Sandra, foi minha primeira experiência política. Eu saio desse episódio ou dessa trajetória com muita gratidão. A palavra de ordem é gratidão. Foi uma experiência única, uma oportunidade que eu não tinha vivenciado ainda na minha atividade profissional, né? De dialogar com as pessoas, de conhecer outras realidades, de visitar empresas, de conhecer a nossa região de forma mais aprofundada. Então, assim, eu tenho comigo que foi uma experiência muito exitosa, tá? Carrego comigo esta gratidão de ter sido acolhido em todas as casas que nós visitamos, em todos os estabelecimentos comerciais, em todas as empresas. Eu tive aí uma trajetória muito significativa nas redes sociais, eu não recebi nenhuma mensagem ofensiva ou que venha a denegrir como pessoa ou como cidadão. Então eu creio que a nossa proposta ela foi muito bem aceita, né? Eu vejo que nós tivemos esse acolhimento por parte da população, então eu saio com uma experiência positiva, com uma experiência gratificante, saio, digamos assim, engrandecido como cidadão, aprendi muito, foi um aprendizado, porque como eu falei no início, eu nunca tinha trabalhado no âmbito da política. A minha formação, uma formação técnica, a parte técnica da parte política tem um hiato, tem uma diferença muito grande. Então nós tivemos que aprender muitas coisas e eu creio que esta trajetória nos oportunizou isso. Saio extremamente satisfeito com a trajetória, com a caminhada e aqui quero aproveitar a oportunidade e a amplitude das câmeras para agradecer a todas as pessoas que depositaram 4515, foram 11.091 eleitores que depositaram 4515, que isso é uma demonstração de que acreditaram na nossa proposta. Sim. E também reconheceram o nosso trabalho. Então aproveito aqui para fazer de público este agradecimento a todas as pessoas e também aquelas pessoas que votaram nos nossos candidatos aqui da nossa região. Nós nos propomos a fazer uma trajetória defendendo a importância do voto local, do voto regional, para que a nossa região tivesse êxito nessas eleições. Nós tínhamos aí 7 ou 8 candidatos da nossa região, todos tiveram uma trajetória positiva, então tomo aqui a liberdade de agradecer em nome dos demais colegas a quantidade de votos que nós recebemos dos erechinenses e da população da região. Jackson, você fez mais de 8.700 votos aqui em Erechim. Isso tudo se dá ao trabalho desenvolvido dentro da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, AMAL e Banco de Sangue? Eu acho, Sandra, que é uma trajetória, é o resultado de uma trajetória. Eu apresentei muito isso nessa caminhada política, que nós estávamos atuando no campo da saúde há mais de 30 anos. E, obviamente, passamos por episódios positivos, como o do Banco de Sangue, a vinda do curso de medicina, a coordenação do processo de enfrentamento ao novo coronavírus, alguns projetos que nós conseguimos levar adiante do Hospital Santa Terezinha, à frente do Conselho Municipal de Saúde, do Comude. Então, nós tínhamos uma inserção e vamos continuar tendo na comunidade. Eu acho que isso foi visto pela população, foi visto com a população, agregado ao fator
que nós sentimos nas ruas de ter uma candidatura da nossa região. Eu já percebo que Erechim amadureceu bastante com relação a esta proposição de ter um representante daqui. Isso é visível, isso é palpável, nos encontros, nas reuniões, nas visitas, nós percebemos isso por parte da população, de que Erechim cresceu, amadureceu nesse sentimento. Infelizmente, nós não conseguimos ter sucesso, eu digo, tanto o Jackson como os demais candidatos, porque nós temos que fazer algumas leituras. Certo. A nossa região não tem um contingente eleitoral para tantas candidaturas. Claro que nós podemos abrir aqui uma série de fatores, a questão partidária, a pressão que vem dos partidos, os interesses dos partidos a nível de município. Então, tudo isso dificulta nós obtermos êxito com relação ao nome A, B ou C. Nós verificamos que o conjunto destes candidatos, nós conseguimos aqui, se nós pegarmos aqui a nível de Erechim, nós fizemos mais de 31 mil votos. Dos votos válidos, isso dá 53%, aproximadamente 53%. Então veja que corrobora com aquilo que eu falei. Sim. Já há um indicativo dos eleitores de Erechim em votarem em candidatos aqui da nossa cidade para que a gente tenha essa representação. Claro que nós teríamos que fazer aí uma análise do porquê de tantos candidatos. Isso não é, digamos assim, dificulta a eleição de um parlamentar. Então, algumas reflexões nós temos que retirar da urna. Eu sempre digo que a urna permite fazer leituras, radiografias e reflexões. Os números estão aí e nós temos agora que sentar e analisar. Quanto ao apoio das entidades de Erechim, que deveriam ser as defensoras das candidaturas locais, pelo que se percebe, a gente não teve este apoio como esperava ter. O que aconteceu aí nesse meio caminho? Sandra, o que eu percebo, o que eu vivenciei? Quando a gente tem muitos candidatos, que foi o caso de Erechim, eu acho que nós estamos em 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidatos, porque nós estamos em 8. Quando tem muitos candidatos, fica muito difícil as entidades abraçarem um nome, o nome A, o nome B, o nome C. Eu acho que nós, como região, como cidade, como sociedade, nós temos que fazer uma reflexão. E aqui eu incluo também os partidos políticos. É muito difícil, talvez quase que impossível, uma candidatura de consenso por uma série de fatores, uma série de fatores. Então, assim, candidatura de consenso, eu escutei muito isso na campanha, o porquê não apostar em um ou dois nomes. Todos nós temos este entendimento, essa concepção. É muito difícil sair da parte teórica para a parte prática pelos fatores que nós mencionamos, né? O interesse dos partidos, a pressão a nível de Estado, a nível federal, para que tenham representantes aqui na nossa região, até porque a nossa região também tem um contingente de eleitores. Então, como houveram muitos candidatos, ficou muito difícil também para que as entidades abraçassem uma candidatura. Então, nós sentimos um pouco isso no dia a dia, né? O que nós percebemos que, independente das entidades, a sociedade, o eleitor, teve esse entendimento. Porque mais de 50% dos votos foram para os candidatos a nível local. O que não aconteceu na minha concepção, Sandra, com relação à região, né? Eu faço aí um divisor de águas com relação ao comportamento da cidade de Erechim e com relação ao comportamento das cidades da região. E eu vejo que Erechim está mais preparado para uma candidatura local. Certo. Também aqui nós podemos analisar uma série de requisitos ou de fatos que levam a este entendimento. A região ainda está muito refém das emendas parlamentares. Infelizmente. Então a gente percebe que na região houve uma votação mais expressiva para os candidatos de fora, nessa linha de que estes candidatos de fora têm as emendas parlamentares e que uma emenda parlamentar de 100 mil, 200 mil, 300 mil até 500 mil faz muita diferença para um orçamento de alguns municípios de pequeno porte. Se nós pegarmos alguns levantamentos, isso é importante, nós já fizemos essa leitura, na eleição passada de 2018, os 31 parlamentares eleitos, são 31 deputados federais e são 3 senadores. Os 31 parlamentares eleitos realizaram aqui na nossa região, ou conseguiram angariar votos na região, 51.594. Decorrido 4 anos, tendo uma candidatura forte na eleição passada, que foi a candidatura do prefeito Paulo Alfredo Polis, que trabalhou muito esta questão local, decorrido 4 anos, nós percebemos que agora, nesta eleição,
Os deputados eleitos, os 31 deputados eleitos, fizeram 66.722 votos. Então veja que são praticamente 15 mil votos a mais do que a eleição anterior. Então isso realmente demonstra por indicadores, por números, que a região ainda não está preparada ou não tem essa conscientização da importância de eleger um parlamentar da nossa região com o nosso DNA. Se tivesse, se a região toda, os 34 municípios tivessem se unido e não votado em candidatos que só aparecem na nossa região para pedir votos em época de campanha e depois desaparecem, nós poderíamos ter elegido deputados federais e deputados estaduais por nós. Eu defendi isso nessa trajetória política, de que a região tem condições matemáticas de eleger um deputado federal. Nós já tivemos há 5 mandatos atrás, até 2 parlamentares eleitos aqui pela nossa região. Nós estamos perdendo esta força eleitoral, porque nós criamos uma cultura de voltarem candidatos de fora. Isso faz com que esses candidatos acabem ganhando força aqui na nossa região. Força através das emendas parlamentares. Então, se nós pegarmos aqui os nossos municípios, nós praticamente soubemos quem são os candidatos, que serão os candidatos mais votados em cada município, pela vinculação que tem com a força política daquela localidade. Então isso faz com que os nossos candidatos, os que têm o DNA da nossa região, acabam por perder força e a gente não consegue obter o sucesso. Claro, Sandra, que nós temos que colocar, eu não posso apenas fazer este levantamento sem trazer um pouco da responsabilidade para os partidos políticos. Porque também nós participarmos de um pleito, numa cidade como a nossa, que tem, de uma região como a nossa, que tem em torno de 185 mil eleitores, tá? Com 8 candidatos, eu tenho que fazer aqui uma meia-culpa, né? Que realmente é um número muito elevado de candidatos para que a gente tenha sucesso. Então, todas essas questões têm que ser alvo de leituras, de avaliações, de contextualizações aqui na nossa região, para a gente nos preparar, entende? Para a gente pensar para a próxima eleição. Senão nós vamos ficar sem representante por muito tempo. Pois é, e nesse pensar para as próximas eleições, até lá nós temos uma caminhada bastante longa. E o nosso hospital, ele passa por uma situação delicada, vai precisar de recursos ali na frente. Embora a prefeitura faça um esforço de estar repassando, a gente sabe que a saúde é um saco sem fim e que a gente depende também do governo estadual e federal para algumas ações. Ficamos paralisados, sem força política agora para buscar esses recursos? Eu tenho dito, Sandra, e usei muito dessa expressão, que nós perdemos mais uma oportunidade. Nós estamos perdendo inúmeras oportunidades nos últimos 20 anos, a partir do momento que não há um entendimento da nossa região que tem condições matemáticas de eleger um deputado federal. Sim. Por quê? Porque a eleição de um parlamentar, além da emenda parlamentar, abre outras portas. Há o encurtamento de distância da nossa região com a capital federal, há a possibilidade de apresentação de projetos aqui da nossa região, diretamente dos ministérios. Nós temos as emendas individuais, nós temos a emenda da bancada gaúcha, nós temos uma série de portas que se abrem com a eleição de um parlamentar e com a possibilidade de nós buscar recursos mais expressivos. Nós perdemos oportunidades e perdemos força. Não é que a gente não vai conseguir mais recursos, a gente vai conseguir recursos. Só que nós conseguimos emendas parlamentares de 300 mil, de 500 mil reais. Nós chegamos a receber e temos que reconhecer e aplaudir emendas parlamentares de R$1 milhão. Só que um parlamentar tem, por exercício anual, 16 milhões de reais. Num mandato ele tem 64 milhões de reais. A maior emenda que nós recebemos, e eu volto aqui e reitero, temos que agradecer, temos que aplaudir, temos que reconhecer, foi uma emenda de R$1 milhão. Então nós estamos perdendo recursos e oportunidades. Isso tem relação com a saúde, com a segurança, com a infraestrutura, com a educação, com a cultura, porque essas portas se abrem em todas essas áreas setoriais. Entende? É a possibilidade de nós apresentarmos projetos diretamente na capital federal. Vagas para suplência, de que forma os nossos candidatos eles podem angariar emendas e melhores recursos sendo um suplente?
Eu creio, Sandra, que a partir do momento que você coloca o nome à disposição, Sim. e aqui serve para todos os nossos colegas que participaram desse processo eleitoral, nós estamos depositando esperanças e confianças nas nossas siglas partidárias. Certo. Então isso, de certa forma, abrevia um pouco o caminho. Por quê? Porque a gente acaba estabelecendo contatos com outros parlamentares, entende? Isso faz com que nós tenhamos uma aproximação melhor com os parlamentares eleitos e nós apostamos que esses parlamentares eleitos, e aqui falo com relação ao nosso partido, também tenham um olhar para a nossa região. Porque nesse conjunto matemático, muitas vezes o somatório dos nossos votos, ele faz com que um parlamentar seja eleito. Poucos parlamentares se elegem somente com os seus votos. Certo. É uma obra, é um contexto no qual o somatório dos nossos votos contribui para que o primeiro, o segundo e o terceiro parlamentar sejam eleitos. Então nós temos também uma parte de responsabilidade neste resultado positivo. Tendo uma parte de responsabilidade, nós entendemos que essa via é uma via de duas mãos. Então nós temos também a possibilidade de pleitear junto a esses representantes para que olhem para a nossa região. Qual é o futuro político do Jackson a partir de agora? Sendo importante pergunta, né? O que eu trago de positivo? Para mim, a experiência foi extremamente gratificante. Eu tenho isso assim comigo, foi uma caminhada muito bonita, de o contato com as pessoas, essa interação com a comunidade, de conhecer mais toda a nossa região, então isso foi muito positivo. Isso, independente do resultado, nos dá um ânimo, certo. Até porque eu considero que aquilo que nos propomos a fazer, que foi participar de um processo eleitoral, numa candidatura a deputado federal, foi um trabalho exitoso. Por quê? Nós tínhamos como bandeira, primeiro, defender a saúde, porque é a minha área de atuação. Certo. Mas a segunda proposta era com relação à candidatura regional. E isso nós fizemos, nós e os demais colegas, com muita propriedade. Nós seguramos essa bandeira do começo do processo eleitoral até o fim, da importância da região eleger um parlamentar por aquilo que nós acabamos de dialogar. Então a experiência foi positiva, claro que agora nós temos que terminar o processo eleitoral, estamos entrando no segundo turno, fazer essas reflexões, sim, essas avaliações, essas radiografias e pensar então os próximos passos. Jackson, pela primeira vez a gente viu as eleições principalmente aqui em Erechim de uma forma diferente. O apoio dado de candidatos a estadual e federal a votar também candidatos daqui, sem rivalidade de partido, de quem era a pessoa, mas esse incentivo todo. Houve uma união maior também desses candidatos? O que eu percebo é que o processo eleitoral na nossa região foi muito salutar. E verdade. Aqui eu falo em meu nome e também já enaltecendo o papel feito pelos adversários no pleito, porque todos nós somos da mesma relação de amizade. Foi uma campanha muito satisfatória, com muito respeito, foi uma campanha propositiva, onde todos defenderam as suas bandeiras e a candidatura local. Isso nós nos encontramos em vários eventos, os candidatos, e aqui eu falo nós, os candidatos para cargo a deputado federal, nos encontramos em vários eventos, dialogamos em várias oportunidades, dividimos propostas, respaldamos algumas questões que são de pensamento coletivo, tanto com relação aos federais como com relação aos estaduais. Então isso acho que foi extremamente positivo para a nossa região. Outra questão importante é que a gente percebe que as pessoas estão votando, as pessoas, eu digo, os eleitores estão votando nas pessoas. A gente já percebe esse sentimento de forma muito clara. Verdade. Os partidos em segundo plano e em primeiro plano as pessoas. Isso no dia a dia é muito visível que as pessoas estão apostando no currículo das pessoas. Estão vendo aquilo que as pessoas já fizeram pela sociedade, qual a sua participação no processo, e estão votando nas pessoas, deixando o partido para um segundo momento, que neste momento eu também acho importante. Porque os partidos como um todo estão fragilizados, nós temos muitos partidos, há necessidade de uma reforma política. Então eu vejo que a campanha na região do Alto Uruguai, no meu entendimento, na minha concepção, ela foi muito positiva, muito propositiva e muito respeitosa. Isso aí. Jackson, eu quero te parabenizar por esses 8.728 votos feitos aqui em Erechim. Isso mostra o quanto as pessoas estão realmente preocupadas e querendo que a gente tenha representatividade. E também espero que você fique na vida política
foi o teu primeiro momento, tem uma caminhada aí muito longa pela frente e com certeza a tua representatividade dentro da política vai ajudar muito Erechim a alcançar alguns objetivos. Sucesso nos teus novos desafios, ainda é muito cedo para a gente falar em eleições municipais, mas eu acredito que já está pintando aí na sua cabecinha esse nome, né, essa possibilidade de concorrer a um cargo à majoritária, mas tudo isso a gente vai amadurecendo a partir de agora. Sandra, eu agradeço a oportunidade e não vou desistir, não digo com a minha candidatura, porque isso é muito recente, nós estamos saindo de um processo, mas eu não vou desistir da intenção de levantar a bandeira que a nossa região tem condições de ter um deputado federal. Com certeza. Nós estamos saindo agora com 2 deputados eleitos a nível de estado, aqui da nossa região, né? Deputado Paparico Bach, parabéns, e a delegada Nadine, também parabéns. Serão as pessoas que terão que representar na Assembleia Legislativa a nossa região. Mas eu saio deste processo mantendo latente a chama acesa de que nós temos que persistir nessa trajetória de que o Alto Uruguai tem condições de eleger um deputado federal. Não foi dessa vez? Bom, temos que fazer leituras, já falamos a respeito disso, temos que nos preparar para o próximo pleito, porque nossa região fortalecida, pujante, com número de eleitores, tem que chegar um determinado momento que tem que ter o entendimento e a concepção que pode eleger um deputado federal. Obrigado pela oportunidade. Às ordens.